Então você tem que investir o dinheiro que você ganha. Tem uma frase que eu falo muito, né, para o pessoal mais pobre, que é: o pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que é muito mais inteligente multiplicar o dinheiro que ele ganha do que simplesmente gastar. Então, se o cara ele quer gastar tudo que ele ganha, ele vai ser sempre um pobre que gasta o dinheiro que ele ganha. Mas não vai ter patrimônio, não vai ter casa própria, não vai ter investimento, não vai ter, sei lá, imóveis, por exemplo, né? Então é complicado, tem que multiplicar. Existe pobre otimista? Tem. E o pobre tem que ser um otimista. Otimista. O que ele não pode é ser um pobre acomodado. Acomodado. Tanto que eu falo, né, que o primeiro passo pro pobre sair da pobreza é ficar indignado com a pobreza dele. O pobre, quando ele se torna rico e ele começa a reclamar da vida, isso quer dizer que o dinheiro não trouxe felicidade pra ele. Sim. Ou você acha que o dinheiro traz felicidade pra qualquer pessoa? Dinheiro traz felicidade, o que o dinheiro não traz é satisfação. Né? Porque o dinheiro não vai resolver todos os seus problemas. Tanto que a gente sabe de pessoas extremamente ricas e famosas que estão se lascando no hospital com problemas de saúde que o dinheiro não está ajudando muito, né? Então, assim, um ponto importante. O pobre não é infeliz. Claro que tem pobre infeliz e pobre feliz, né? Mas o que eu quero dizer é, nenhum pobre é feliz por ser pobre. Ele consegue achar motivos para ser feliz mesmo sendo pobre. O motivo da alegria dele não é a pobreza. São outras coisas. Por exemplo, né? Não sei se você já teve o privilégio de andar de trem. Por muito tempo, eu andava de trem, trabalhei por 19 anos como CLT, e às vezes eu acordava às 6 horas da manhã, com sono, cansado, e eu ficava indignado em ver a galera 6 horas da manhã rindo, se divertindo, jogando truco dentro do trem. E eu, meu Deus, mano, eu tô aqui agoniado, que horário cedo do caramba, queria estar dormindo. Então você vê, ele não tá feliz porque ele é pobre, mas ele consegue achar meios de ser feliz mesmo sendo pobre, né? Então, e aí, voltando pra sua pergunta, o dinheiro muda, as pessoas mudam. E o muito dinheiro pode mudar a pessoa, o pouco dinheiro também pode mudar a pessoa. Tem gente que perde o caráter porque começa a ficar rico e vira ganancioso e começa a fazer coisa errada. Tem gente que perde o caráter quando perde tudo e começa a fazer coisa errada porque perdeu dinheiro. Então, esse é um problema. Tem gente que é pobre porque tem preconceito com a riqueza. Você não pode ter preconceito com a riqueza, senão como que você vai alcançar aquilo que você tem receio, aquilo que você tem medo? Ou gente que tem preconceito com o rico. Eu odeio rico, eu tenho raiva. Isso eu já vi. Já deve ter sofrido com isso, né? Ah, demais. Sim. Eu odeio esses caras que andam com BMW. Cara, você pode ter alguma certa irritabilidade com gente que não tem caráter, com gente má, com gente que humilha as pessoas, mas o fato dela ter dinheiro ou não faz dela necessariamente uma pessoa boa ou ruim. Mas, o que eu sempre digo é, tente encontrar algum motivo de satisfação na sua vida, independente de quanto dinheiro você tem. Que é o caso dos caras que estavam jogando truco no trem. Mas não se acomode à pobreza, porque é muito melhor você ter dinheiro do que você não ter. O pessoal fala, né? O dinheiro não traz felicidade. Com certeza traz. Até pra quem tá triste, é melhor você estar triste em Paris do que estar triste em Osasco. Exatamente. Né? É melhor você estar doente no Albert Einstein ou no Sírio-Libanês do que na rede pública, né? Mas ele não traz satisfação. Mas isso é muito comum. Isso acontece? Existe, acontece. Mas o que acontece também é que muitas vezes, quando você enriquece, não que eu ache isso certo, tá? Mas acontece de a pessoa enriquecer e ela abandonar toda a vida dela anterior e começar a andar com outro ciclo social. Acontece muito. Mas acontece e tem gente que, tipo o jogador lá, o Imperador Adriano, ganhou muito dinheiro, ainda ganha com publicidade, com trabalhos, ganhou muito dinheiro na Europa, né? Mas ele sempre gostou daquela vida simples. E o que vale é o quê? O dinheiro, a conta que você trabalhou. Sim. Mas você tem que levar a vida simples, é isso? Sim, eu sou a favor da simplicidade, aí é a minha opinião. Tá. Tanto antes quanto depois do enriquecimento. Por quê? Quando você é pobre, é a simplicidade, lembra que eu falei? Trabalho, simplicidade e investimento. É a simplicidade que vai te deixar rico. Se quando você ficar rico, você esquecer totalmente a sua simplicidade, é muito provável que você vai voltar para a pobreza. O Ronaldo, por exemplo, né, o R9, esses dias falou num evento, em algum podcast, que a maioria dos jogadores que fazem fortuna, depois de 5 anos já estão pobres de novo. Totalmente a simplicidade, é churrasco de ouro, é coisa na laje, no condomínio, gastando como se não houvesse amanhã. Só que vai ter amanhã. E aí, depois de 5 anos, o cara tá pobre de novo. Então, eu acho que a simplicidade... Claro que quando você enriquece, você vai aumentar o seu nível em muitas coisas.
É o meu caso. Hoje a minha vida é totalmente outra com relação a 3 anos atrás. Mas eu não perco a simplicidade de muita coisa. Não, mas a simplicidade não tem nada a ver com a subserviência. Né? Você pode ser uma pessoa humilde e gostar de coisas boas. Sim. É aquela coisa, você não pode ganhar, por exemplo, 10 mil reais por mês e gastar 15. É isso, é viver um degrau abaixo, que é o que você precisa. Você precisa. Se você ganha 10 mil reais por mês, você tem que economizar pelo menos 30% para ter uma vida boa, com segurança? A questão é a seguinte, PJ. Na vida, a gente tem 2 momentos, 2 fases. A fase de acumular e a fase de usufruir. Normalmente as pessoas querem usufruir antes de ter acumulado. Então, pra mim, não tem um certo e errado, tipo assim, se eu ganho 10 mil, quanto eu tenho que gastar? A pergunta é, se você ganha 10 mil, quanto que você já tem acumulado? Perfeito. Porque é o dinheiro que você tem juntado que vai fazer você ter paz, que vai te possibilitar uma reserva de emergência, que vai te dar uma renda passiva. Então, eu diria que enquanto a pessoa não tiver 300 mil, que é uma grana hoje, que vai fazer pingar ali mais ou menos 2.500 por mês, se controla. Vai montando, vai fazendo. Você pode melhorar o seu nível, só que investe mais. Tanto que eu tenho uma regra, o PJ, se você me permite. Fica à vontade. Quem sou eu, né, pra querer. Não, fica à vontade, falar, eu tô ouvindo você falar. Tá, eu tenho uma regra que é a seguinte: o que acontece? Qual que é o erro do pobre? Ele quer mudar o nível, ele quer subir o nível de vida dele quando o salário aumenta. Toda vez que o salário aumenta, ele sobe o nível. Então, ele ganha 3, gasta 3. Se ele passa a ganhar 5, ele passa a gastar 5. Assim, ele tá sempre gastando o que ganha, porque ele aumenta o nível conforme o aumento salarial. A minha regra é, aumente o seu nível de vida na mesma proporção que você aumentar os seus investimentos. Por quê? Imagina que o cara tá aqui, ele ganha 3 mil, 5 mil, e ele investe 500 reais por mês. Gaste 500. Eu quero passar a gastar 1.000. Duda, o que eu faço? Se esforça para investir 1.000. Aí você pode aumentar também o seu nível de vida. Por quê? Porque fazendo isso, teu nível de vida vai sempre subir, mas o seu patrimônio, o seu investimento também está subindo. Então, você sempre vai estar ficando cada vez mais rico, e mesmo que você suba seu nível, com essa proporção, você nunca volta para a pobreza. Perfeito. Então, esse é o meu raciocínio. Só que o problema é que as pessoas não investem. Então, não tem nem como ter esse parâmetro, não investe nada, né? Então, você falou aí, qual que é o ideal? Um cara ganha 10 mil, investir 30%? A minha regra é, se você tá na fase de acumular, invista o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de curtir um pouco a vida. Só que, quanto mais conta você tiver, menos você vai poder investir, e quanto mais você gastar com o teu lazer, menos você vai ter para investir. Tenha poucas contas, fatura do cartão de crédito baixa, para você poder investir mais, e tente se divertir com mais simplicidade. Posso. Você pode, mas a pessoa tá na fase de acumular. Você já tá na fase de usufruir, né, ô PJ? Eu conheço pessoas também com dinheiro, pessoas públicas, famosas da televisão, que elas dizem assim, tudo que ganho, eu gasto. Perigoso. Essa pessoa ganha muito bem, mas tudo que ela ganha, ela gasta. Então, não é, como você falou, quanto você ser rico, não é quanto você ganha, sim, quanto você tem, né? O seu patrimônio. O seu patrimônio. Use cartão e parcele tudo pra você ganhar milha. 2 maiores cagadas que falam pra um pobre. E se o cara der ouvido, ele vai se ferrar a vida toda. Não vai ter casa, não vai ter imóvel, não vai ter patrimônio e vai ficar sempre endividado. Porque enquanto você ficar parcelando coisas, você vai ter dívidas. Então, não é que é um absurdo pra qualquer pessoa, mas pro pobre, eu sou totalmente contra falar pra ele viver de aluguel. Porque hoje a parcela de um apartamento para uma pessoa de renda de até 8 mil é menor do que o valor do aluguel. Então, é menor e você vai ter um imóvel no final. O aluguel é mais caro. E esse problema do cartão de crédito, para quem não tem educação financeira, para quem é impulsivo, para quem é descontrolado emocionalmente, você vai fazer besteira o tempo todo. A média de fatura do cartão de crédito dos brasileiros é R$ 1.200 por mês. Como que a média de fatura é 1.200 num país que o salário mínimo é 1.400? E muita gente ganha 1.400. A fatura é quase 100% do salário do cara, né? Então, eu falo para você, cuidado com o cartão de crédito, evita isso até você ter educação financeira, você ter autocontrole, você saber usar seu dinheiro com inteligência. Porque as pessoas falam assim, cartão de crédito é muito bom, é só saber usar. Tá bom. Quem sabe usar? Uma minoria.
Eu sou totalmente contra qualquer tipo de parcelamento, a não ser em caso de extrema necessidade. Cite exemplos, por favor. Por exemplo, comprar uma casa. Pobre nenhum vai conseguir comprar uma casa à vista. Você vai ter que financiar, ou seja, parcelar em 30 anos.